Hoje vamos falar sobre o Salmo 133. É um dos menores capítulos da Bíblia. Tem apenas 3 versículos. E o seu tema, o seu assunto, é a unidade do povo de Deus, a união do povo do Senhor, a comunhão do povo de Deus. Este assunto é muito importante em toda a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo disse que uma casa dividida não subsistirá. E é verdade. Uma igreja dividida, uma família dividida, uma nação dividida, como poderá prosperar? Impossível. Então, o Salmo 133 tem uma preciosa lição para você e para mim, individualmente, para a nossa família também e para a nossa igreja também. Este salmo pode ser dividido da seguinte maneira. O tema é a unidade, a união, a comunhão do povo do Senhor. Os versículos 2 e 3 falam de uma metáfora. Na verdade, são 2 metáforas, 2 comparações. O escritor bíblico compara a união do povo de Deus, a unidade do povo de Deus, a comunhão do povo do Senhor, a 2 coisas, ao óleo e ao orvalho. O óleo na Bíblia tem muitas utilidades e o orvalho também. E na estrutura, então, deste salmo, temos o tema, logo expresso no versículo 1, temos as comparações que ele faz nos versículos 2 e 3, e na parte final do versículo 3, o salmista encerra o Salmo 133 dizendo, ali, e eu creio que seja ali nesta união, nesta unidade, nesta comunhão, nós encontramos Deus abençoando o seu povo e abençoando com vida, e vida no tempo e na eternidade, vida com qualidade. Ali nós encontramos a bênção do Senhor, bênção material e bênção espiritual. Bênção para o nosso corpo, para o nosso coração, as nossas emoções, para a nossa mente, para toda a nossa vida. Bem, então vamos agora analisar algumas palavras, algumas expressões deste salmo. O salmista revela todo o seu entusiasmo, toda a sua emoção ao escrever este salmo em cada palavra que nós encontramos ali. Ele começa com uma palavra em hebraico que é riner, que significa vejam, olhem, prestem atenção. É uma interjeição, é uma exclamação. Ele começa chamando a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores, para aquilo que ele vai dizer, para aquilo que ele vai falar, que é sobre a unidade do povo do Senhor. Mas ele não chegou lá ainda. Então ele está apenas chamando a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores. Riner, olhem, vejam, prestem atenção. Aí ele continua dizendo, Martov, que bom, que coisa boa, como é bom. E ele quer chegar à unidade. Que coisa boa é a unidade, que coisa boa é a união. E como se tudo isso já não fosse suficiente, ele prossegue dizendo, o Marnaim. E que agradável, e como é agradável, e que delícia, e que prazer que os irmãos vivam em união. Então veja bem, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, como o salmista revela toda essa emoção, todo esse fervor, todo esse entusiasmo ao falar da unidade do povo do Senhor, da comunhão do povo de Deus. Que coisa preciosa essa maneira como ele apresenta o tema.
Riner Martov, o Mar Naim, que os irmãos vivam em união. Vejam, olhem, que bom, que agradável que os irmãos vivam em união. Tov e Naim são duas palavras relacionadas a Deus. Tov, bom, Naim, agradável, prazeroso. No Salmo 135, versículo 3, o salmista diz que o Senhor é bom e cantar louvores a Ele é agradável. Ele repete a mesma coisa, essa estrutura, essas duas palavras, o salmista usa no Salmo 147, versículo 1. Ele diz, o Senhor é bom e é agradável, é prazeroso, é uma delícia louvar ao Senhor. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele disse que a vontade do Senhor é boa e agradável. A estrutura nós encontramos. Então, esta unidade do povo do Senhor, esta união, esta comunhão, que o salmista diz que é boa e agradável, ele também diz que é algo que se encontra relacionado diretamente com Deus, com o Senhor. Ele é bom e louvá-lo é agradável. Quando nós estamos unidos em Cristo, em Deus, isto é bom aos olhos do Senhor. Isto é agradável a Ele. Isso tem a ver com a vontade dEle, como se fosse um presente dEle para nós. Procede dEle. É como um pai que Ele é, olhando para nós e vendo os seus filhos, vivendo em união, de mãos dadas, unidos. O salmista prossegue. E ele então faz a comparação. A primeira comparação que ele usa é com o óleo. Ele diz, Kashemen. Essa palavra, Kashemen, é como, semelhante. Shemen é o óleo. A palavra óleo, no Antigo Testamento, ela ocorre quase 200 vezes. E dezenas de vezes no Novo Testamento. Esta palavra, Shemen, no hebraico, ela foi traduzida para o grego, na obra conhecida como Septuaginta, que é o Antigo Testamento em hebraico, que é uma tradução de cerca de 3 séculos antes de Cristo. Então, os eruditos judeus que conheciam muito bem o grego e o hebraico, traduziram essa palavra Shemen por 2 palavras gregas. E a palavra Elaion. Então, nós encontramos aqui, por exemplo, no texto do Salmo 133, a palavra Miron, como tradução de Shemen. Encontramos, por exemplo, no Salmo 45, a palavra Shemen sendo traduzida pelos 70 como Elaion. E assim vai indo. São vários casos assim. São palavras sinônimas. No Novo Testamento, nós encontramos Elaion e Miron no capítulo 7 de Lucas. E o escritor Lucas usa essas 2 palavras como sinônimas ali. E nós encontramos depois no capítulo 10 de Lucas e em outros textos em Hebreus e na carta de Tiago também. O óleo era usado para ungir os sacerdotes, os reis, as coisas que pertenciam ao Senhor. Quando Samuel, o profeta de Deus, vai ao encontro de Davi para ungí-lo, diz-nos o texto bíblico de 1 Samuel 16, versículo 13, que ele ungiu a Davi com óleo. Shemen é a palavra que nós temos lá no texto original hebraico. Nós encontramos no livro do Êxodo, tanto no capítulo 25, quanto em outros capítulos 29 de Êxodo, em vários textos bíblicos do Antigo Testamento, esta palavra sendo usada com a finalidade de iluminar, de ungir, de perfumar e também de curar. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10
de Lucas, na parábola do bom samaritano, diz que o bom samaritano usou óleo, elaion, para curar as feridas daquele homem que estava quase morto à beira do caminho. Quando Jesus foi convidado por Simão, o fariseu, o Senhor Jesus Cristo diz para Simão: você não me ungiu com óleo, com elaion, mas esta mulher, ela está ungindo, ela tem ungido os meus pés com miron. Muito interessante nós verificarmos então todas estas finalidades do óleo na Bíblia, símbolo do Espírito Santo, que aponta para a luz que este óleo traz para a casa de Deus, o perfume que esse óleo traz, a unção que ele traz, a cura que ele traz. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, a nossa união em Cristo, em Deus, ela pode e deve produzir os mesmos benefícios. Ela pode trazer cura e não enfermidade. Ela pode trazer unção. Ela pode trazer revestimento de autoridade, de poder, o que significa unção. Ela pode trazer uma fragrância, um perfume agradável a Deus e aos homens. Essa nossa união e essa nossa comunhão, ela pode trazer então todas estas coisas: luz, unção, perfume, cura. E quando nós não estamos unidos, é o oposto que temos. Não é cura, é enfermidade. Não é luz, é trevas. Não é um perfume agradável, não é um cheiro agradável, mas desagradável. Sim. Não é unção, não é autoridade do Espírito Santo. Como nós precisamos de construir esta unidade para que nós tenhamos todos esses benefícios dela na nossa casa e na nossa igreja, no coral da igreja, nos grupos de louvores, nas bandas, nas organizações da casa do Senhor. Sem esta união, sem esta comunhão, não adianta nada o edifício bonito, os instrumentos musicais. Não adianta nada a mensagem, a obra social. Todos esses serviços, todas estas coisas ficam comprometidas quando falta união, unidade, comunhão no meio do povo do Senhor. Sim. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 1 que o Senhor Jesus Cristo foi ungido com óleo por Deus. Elaion, citando o Salmo 45. O escritor da carta de Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu dizendo que quando na igreja alguém estivesse enfermo, que os pastores, os presbíteros deveriam orar pelo enfermo e ungí-lo com óleo. Elaion. Então, está faltando, não é shemen, não está faltando não é o elaion ou miron, está faltando unidade, comunhão, união em nosso meio, para que nós tenhamos todas essas coisas: luz, cura, unção, perfume agradável ao Senhor e aos homens. A outra metáfora que o escritor do Salmo 133 usa é o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião. O orvalho fazia com que a temperatura, o clima naquele lugar ficasse ameno, ficasse agradável, ficasse prazeroso. E o orvalho fazia com que o terreno ali, o solo, ficasse fértil, pronto para receber a semente e produzir frutos. Assim é a união
é a comunhão do povo do Senhor, é a unidade. De acordo com essa metáfora do orvalho, quando nós estamos então unidos, em comunhão, em união, esta união faz com que a atmosfera, o clima, fique agradável na igreja, no grupo de louvor, no coral, no lar. Meu amigo, minha amiga, para que roupa bonita? Uma mesa cheia de comida, instrumentos bem tocados, se falta união, comunhão, de nada serve, de coisa alguma serve. Todas essas coisas não têm utilidade, são zero. O nosso escritor bíblico, ele termina dizendo que nesta união, nesta unidade, nessa comunhão do povo do Senhor, quando estamos unidos, o Senhor dá bênção, bênção material e bênção espiritual, emocional e mental, e dá vida para sempre, a vida eterna. Há muita gente doente no lar ou na igreja, porque falta essa união. Pessoas que às vezes são discriminadas por causa da cor da pele, por causa da posição social. São distanciadas, colocadas de lado, por causa do conhecimento, do preparo acadêmico que elas porventura tenham ou não tenham. Então, essas paredes que nos separam, a Bíblia nos diz que Jesus as quebrou. Paulo disse isto na sua carta aos Efésios, que o Senhor Jesus Cristo quebrou as paredes da inimizade que separavam as pessoas. Nós temos várias paredes hoje em dia, separando as pessoas, sociais, econômicas, financeiras, acadêmicas, políticas, por causa de um partido político, de um candidato político, por causa de um time de futebol. Nós podemos discriminar alguém dentro da própria igreja, distanciar de uma pessoa. Eu espero que isso não esteja acontecendo na sua casa, na sua igreja, nem na minha também. Nós precisamos nos unir em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que em Cristo Jesus não há homem nem mulher, judeu nem gentio, servo nem livre. Em Cristo somos um. O Novo Testamento ensina que há um corpo e uma cabeça. A igreja é um corpo e uma cabeça. Não são dois corpos e uma cabeça. Não são duas cabeças e um corpo, não. Que nós possamos dar as mãos, quebrar as paredes, compreender que Deus em Cristo, o amor de Deus, o perdão de Deus é o que nos une. As outras coisas deste mundo que tem nos separado precisam ser colocadas numa posição inferior ao amor de Deus e ao perdão de Deus. Precisamos ter consciência dos nossos erros e das virtudes do nosso irmão. Não é ter consciência dos erros do nosso próximo, do nosso irmão, e consciência das nossas virtudes. Assim, nós não construiremos a unidade, a união, a comunhão. Mas vamos ter Cristo, o seu amor, o seu perdão, como pilares, alicerces, base da nossa comunhão. Porque assim nós seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.